Um. Olá, boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma noite de VEX em UFPR. Hoje teremos a palestra de balanço hídrico. Houve apenas um equívoco no tema da palestra, mas a gente já consertou aqui no link. Então, a palestra de hoje é com a médica veterinária Ana Carolina Ruiz. Ela é médica veterinária com formação voltada para a medicina intensiva, com experiência em distúrbios hemostáticos. Atualmente, ela atua como coordenadora técnica da telemedicina na empresa Intensivet Saúde Digital. Boa noite, Ana. Oi, Ana, tudo bem? Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Muito Logo obrigada. vamos iniciar então a palestra, lembrando que a lista de chamada será colocada no chat do YouTube e vocês devem preencher para que a gente possa enviar certificado. Então, boa palestra, Ana. Qualquer coisa eu te comunico então. Boa palestra, pessoal. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema. Houve uma confusão na temática de hoje, então vou explicar um pouquinho para vocês como que vai ser a abordagem, né, para vocês entenderem qual que vai ser o segmento dessa nossa 1 hora, esse nosso encontro. A gente vai discutir um pouquinho sobre a avaliação do balanço hídrico no paciente crítico. A gente sabe que hoje a fluidoterapia ela é extremamente estudada, né, para nós aí que estamos no beira-leito, lidando com pacientes críticos, e a gente sabe que a fluido, ela pode tanto fazer muito bem, como fazer muito mal para o paciente. E a avaliação do balanço hídrico, ela é extremamente necessária para que a gente possa guiar se eu dou mais fluido, menos fluido, ou se eu retiro a fluido que eu dei. E a gente pode, aí vocês vão perceber no decorrer da nossa conversa, que existem trabalhos, inclusive na área, na medicina humana, isso já é mais palpável, né, já é mais antigo, para a gente isso já é mais recente, em que o balanço hídrico positivo em pacientes graves, hidratados, né, normovolêmicos, ele está altamente relacionado com altas taxas de mortalidade. Então, é importante que a gente tenha leve esse conhecimento e essa aplicabilidade, a gente aplique isso no beira-leito para o nosso doente. Então, a Carol já fez, né, a minha apresentação, eu atuo hoje como coordenadora técnica no Intensivet Saúde Digital, fiz muitos anos de beira-leito em UTI, e trabalho também bastante com a parte de hemostasia, que acaba envolvendo também mais voltado para coagulação para o paciente grave. Então, a gente vai começar fazendo uma abordagem bem direcionada sobre a fluidoterapia. Não sei se vocês já conhecem o mnemônico TROL, né? O TROL, ele significa os 4 pilares que a gente precisa ter como guia no momento de escolher qual fluido eu dou para esse paciente, por que eu dou, e a taxa que eu vou dar. Então, toda vez que a gente for prescrever fluido, a gente tem que ter essas 4 perguntas respondidas. Qual é o tipo de fluido que eu preciso? Se é hipotônico, isotônico, se eu quero uma fluidoterapia se eu quero ring lactato, se eu quero salina 0,9, se eu quero uma hipertônica, se eu quero uma hipotônica porque o paciente está hipernatrêmico, que tipo de fluido esse paciente precisa? E qual é a taxa de fluido? Eu vou fazer uma prova de carga, 10 ml quilo em 30 minutos, vou fazer uma taxa de manutenção em 12 horas, o paciente precisa de metade do fluido de manutenção em 6 e a outra metade eu completo no restante das 24. Então, para isso, a gente precisa ter muito bem definido quem é o nosso paciente e o que é que ele precisa naquele momento. E para isso, a gente tem que ter o objetivo muito bem definido. Para que eu vou fazer a fluido? Aí sim a gente vai conseguir definir qual que é a taxa de fluido que a gente vai fazer, o tipo de fluido e principalmente quais são os limites. Os limites hoje mais importantes que a gente tem que guiar na terapia intensiva é a hemodiluição em pacientes anêmicos, o edema intersticial em pacientes hipervolêmicos ou então com hipoproteinemia,
e os aumentos e o aumento das pressões de enchimento cardíaco da PVC, porque isso vai ter uma consequência importante na hemodinâmica do doente. Então, sempre a gente tem que saber quando que eu inicio, quando eu paro, quando eu removo e quando eu paro de remover a fluido. E é isso que a gente vai discutir. Basicamente, o objetivo principal da fluidoterapia é aumentar o débito cardíaco. E como consequência, a gente vai melhorar o aporte de oxigênio para os tecidos, segundo a relação de Frank-Starling. Então, aqui nessa imagem é um paper que todo mundo precisa ler, que tem o Luiz Van Sam, o Daniel Becker. Então, todo mundo precisa ler esse paper, ele é muito esclarecedor no quesito de fluidoterapia e hemodinâmica. Então, o objetivo da gente fornecer fluidoterapia para um doente é aumentar o débito cardíaco. E para que a gente quer aumentar o débito cardíaco? Para aumentar a oferta de oxigênio para o tecido. É para isso que serve, como um todo, a fluidoterapia. Óbvio, tem a nutrição, tem reposição eletrolítica, tem veículo de fármaco, mas o objetivo principal é aumentar o débito cardíaco para aumentar o aporte de oxigênio. E para isso, o cenário ideal é que a gente aumente esse débito cardíaco com um mínimo de incremento nas pressões de enchimento. Porque se a gente aumenta demais as pressões de enchimento, a gente tem um aumento na pressão hidrostática e aí a gente tem a formação de edema, que é o que acaba acontecendo nos pacientes hipervolêmicos que continuam recebendo altas cargas de fluidoterapia. E é isso que a gente quer evitar. A gente quer que esse paciente sempre esteja... Vocês conseguem ver minha seta ou não? Não sei. Então, se vocês tivessem nessa... Então, a gente quer que esse paciente, ele sempre ascenda na curva, né? Que ele não entre no platô. Porque quando esse animal, ele entra no platô, a gente começa a ter uma queda importante aí, e uma queda importante ali, um desvio, né, para a esquerda da curva de Frank-Starling e um aumento da pressão hidrostática. Então, o nosso paciente, ele sempre tem que estar no centro dessa curva ascendente, tá? A gente nunca pode ter esse paciente no platô. E aí, esse é o nosso objetivo principal. Quando a gente olha para o doente, hoje a gente sabe que a terapia guiada por metas e a terapia individualizada, independente do cenário que a gente está atuando, se é fluidoterapia, se é antibiótico, se é analgésico, independente do que a gente está discutindo, tem que ser individualizado. Eu não dou analgésico para um paciente que não tem dor. Eu não dou antibiótico para um paciente que não tem um foco infeccioso presumido ou confirmado. Da mesma forma que eu não dou fluidoterapia para todo mundo. Não existe mais aquela premissa de que quando o doente entra na internação, ele tem que ter um acesso venoso com fluidoterapia para manter o acesso. Isso não existe mais. O doente, ele precisa de fluido quando ele tem um benefício de receber aquilo. Porque a fluidoterapia, como nenhum outro fármaco, é inerte. Então, uma vez que a gente dá a fluidoterapia, por mais balanceado que seja, que hoje é o plasma light, que é o mais balanceado que a gente tem, ele vai alterar, ele vai ter alteração no equilíbrio ácido-base desse paciente. Vai ter alteração no volume, vai ter alteração circulatória, vai ter alteração de complacência cardíaca. Então, a gente precisa ter muito bem definido. E, para isso, a gente tem que entender quem é o nosso paciente, em que momento esse paciente está. Porque mais para frente eu vou mostrar para vocês as 4 fases da fluidoterapia. E o mesmo paciente, ele pode transitar por essas 4 fases em um único dia. Por isso que a gente tem que fazer o acompanhamento dentro da terapia intensiva constante, com intervalos mínimos, para que a gente possa alterar a dinâmica da fluido, a dinâmica dos fármacos que a gente está administrando, de acordo com a necessidade do animal. E esse trabalho aqui, ele é bem interessante também, sugiro que vocês leiam, eu sempre deixo o dói, mas eu posso enviar depois para vocês, que ele mostra os riscos e complicações relacionados ao volume. E aqui a gente consegue ver que tanto os animais hipovolêmicos ou os hipervolêmicos, que são as extremidades, né, dessa curva, eles têm um alto índice de complicações. E muitas delas se correlacionam. Mas, se a gente parar
para analisar individualmente cada uma delas, o que mais mata é a hipervolemia. É óbvio que a hipovolemia, principalmente quando a gente está falando do choque hipovolêmico, ele é extremamente deletério e pode levar o paciente a óbito em questões de minutos, segundos, dependendo da intensidade dessa hipovolemia, principalmente se a gente estiver falando de um choque hemorrágico ativo, um trauma, por exemplo. Mas esses pacientes que estão desidratados, eles tendem a ter uma adaptabilidade muito maior do que os pacientes que estão hipervolêmicos, sofrendo com a hipervolemia. Então, a gente tem edema, hipertensão intraabdominal, e a gente sabe que quando a gente tem uma hipertensão intraabdominal, a gente acaba acarretando em um distúrbio hemodinâmico importante por diminuição do retorno venoso. Então, a paciente começa a apresentar uma hipoperfusão tecidual pelo edema, principalmente dos órgãos parenquimatosos, fígado, rim, como também por dificuldade aí do retorno venoso, por conta aí das pressões de enchimento ventriculares que elas acabam aumentando por conta da hipervolemia. Edema intersticial, principalmente nesses órgãos parenquimatosos que eu comentei com vocês, fígado, intestino, rim e o intestino também, são órgãos que sofrem bastante com a hipervolemia, então a gente começa a ter esses pacientes que começam a ter diarreias profusas, com perda proteica, eles começam a ter oligúria, anúria, e qual que é o nosso racional? Aquele paciente que está na internação não está urina, ele para de urinar, o débito urinário dele vai de 2 para meio. O que a gente faz? A gente aumenta o fluido, na maioria das vezes. E às vezes o que esse paciente precisa? Menos fluido. Porque quando a gente aumenta a pressão intraabdominal, a gente também acaba aumentando a pressão intraglomerular. E quando a pressão intraglomerular ela supera a pressão de taxa de filtração, a gente tem uma queda da filtração glomerular. Esse paciente ele entra em anúria e oligúria. Quando a gente dá mais fluido, ele simplesmente para de urinar. Por isso que na hemodiálise, eu não sei se vocês já tiveram a experiência de acompanhar pacientes em hemodiálise, eles estão anúricos, e aí na hemodiálise a gente tem a opção, né, de deixar mais fluido, ou seja, deixar o balanço positivo, positivar o doente, ou negativar o doente. E na maioria das vezes a gente tem que negativar, porque é esse paciente que já passou por todo esse trajeto de toma muito fluido e para de urinar. De tanto fluido que ele tomou, já não tem mais rim que suporte essas pressões. E aí a gente tira fluido desse paciente. Às vezes, pacientes grandes, eles saem com 600, 500 ml negativo e volta a urinar. Não é porque ele fez hemodiálise, reduziu creatinina, reduziu compostos nitrogenados que ele voltou a urinar. Ele voltou a urinar porque as pressões intraglomerulares foram reduzidas. Então, é muito importante que, se eu pudesse deixar uma única mensagem para vocês, cuidado com a hipervolemia, e a segunda não deem fluido para pacientes que não urinam, que estão há muitos dias na internação, sem antes entender o estado volêmico desse animal. É inadmissível que qualquer doente com mais de 24 horas de internação ainda não tenha sido restabelecida do ponto de vista hemodinâmico de volume. Então, se a gente recebe um animal hoje, ele está desidratado 5%, ele não pode estar desidratado 5% 24 horas depois dos nossos cuidados. Por quê? Mesmo que ele continue tendo perda, diarreia, vômito, a gente já tem que ter tido o racional de corrigir, dentro dessas 24 horas, o que ele chegou desidratado e ainda repor as perdas que ele vem tendo. Então, comecem a se atentar a como é que está sendo o controle do doente de vocês nesse período de internação. Desde o momento em que ele entra no serviço de vocês até o momento dos dias que vão se passando. A gente não pode ter um paciente com mais de 24 horas internado ainda desidratado. Se isso acontecer, alguma coisa errada está acontecendo. Ou as perdas não estão sendo repostas, ou a hidratação inicial não foi realizada. Então, sempre, o nosso foco é manter esse doente no centro da curva, né? A Carol comentou que vocês não estão vendo a minha tela, mas é sempre no centro da curva. Ele não pode estar com hipovolemia, ele não pode estar com hipervolemia.
tá? E aqui são as 4 fases da fluidoterapia. É muito interessante também esse trabalho. Ele basicamente fala de 4 fases dinâmicas, sendo a ressuscitação, otimização, estabilização e evacuação. Isso significa que todo doente tem que, ele passa dessa fase de uma forma gradativa? Não, não necessariamente. Seria o ideal. Porém, a gente pode ter o mesmo paciente transitando entre essas fases. Por isso que a gente tem que acompanhar. Então, a fase de ressuscitação é aquela fase onde a gente tem que salvar a vida daquele animal porque ele está em choque hipovolêmico. Então, ele está sofrendo com uma hipoperfusão tecidual e ele precisa receber volume de uma forma mais agressiva. E aqui, como é que a gente conduz? A gente vai dar bolos de fluido, que são os desafios volêmicos. Então, a gente vai fazer prova de carga, a depender do que aquele animal precisa naquele momento. Então, a gente vai dar volume para ele de uma forma mais rápida, mais agressiva e positivando. O que eu quero dizer quando eu falo positivar? É eu ter um valor que ele vai receber mais do que ele está perdendo. Então, se eu tenho um paciente que está vomitando, ele vomitou 200 ml nessa hora e ele está desidratado, eu tenho que dar 200 ml do que ele perdeu, mais repor, mais hidratar esse paciente do que ele já está desidratado. Então, se ele está 5% de desidratação, eu vou fazer a reposição, o volume que tem que repor esses 5%, dentro do período que eu pré-estabeleci, mais os 200 que ele perdeu naquela hora. Porque senão é um paciente que vai viver constantemente desidratado. E esse é o racional que a gente usa nessa primeira fase. Eu resgato aquele paciente no quesito da hipovolemia, eu restabeleço a volemia desse doente. Na segunda fase, que é a fase de otimização, é quando a gente já recuperou aquele paciente da fase mais crítica e agora a gente vai fazer um resgate que a gente fala que é um resgate periférico. Então, eu resgatei na primeira fase o centro, né? O centro da hemodinâmica, coração, pulmão e cérebro, e agora eu vou para a periferia. Então, eu vou continuar fazendo volume, ele ainda precisa de volume, mas esse volume, ele não precisa ser em bolos rápidos. Então, muitas vezes eu consigo fazer em horas. O que eu costumo fazer na rotina? Chega um paciente que está desidratado, ele está hipovolêmico. Eu sei que está hipovolêmico, eu fiz o índice de colabamento de cava, eu fiz um EcoFast, eu avaliei lactato, eu avaliei PVC, enfim. Ele está hipovolêmico, eu já sei que ele está hipovolêmico. Então, o que eu vou fazer? Vou tratar ele de uma forma mais agressiva nessa primeira hora. Então, eu vou dar mais volume e vou acompanhando como é que essa hemodinâmica ela vai se estabelecendo nesses próximos minutos. Depois disso, eu sei que ele vai continuar recebendo fluido. Eu não vou dar 1 litro de fluido em uma hora. Eu vou dar o suficiente para resgatar aquele doente e eu vou diluir o restante da fluido que ele precisa tomar em horas. Porque quanto mais rápido eu faço o volume, mais eu vou lavar o glicocálice. Quanto mais eu lavar o glicocálice, mais hipoproteinemia eu vou ter, mais flebite eu vou ter, mais distúrbios de coagulação eu vou ter e mais extravasamento eu vou ter. Porque o volume, a fluido, ela não fica dentro do vaso. Nenhuma fluido vai ficar dentro do vaso. Esse volume ele vai ser redistribuído. E quanto mais o nosso endotélio vascular ele tiver comprometido, ou seja, o glicocálice ele tiver lavado, vamos dizer dessa forma, mais extravasamento eu vou ter, menos volume intravascular eu vou conseguir reter. E aquele paciente que entra no ciclo vicioso de recebe fluido, vai para o terceiro espaço, recebe, vai para o terceiro espaço, e a gente nunca consegue restabelecer a volemia dele. Então, é importante a gente ter esse racional de entender que primeiro a gente resgata com o mínimo necessário e depois a gente otimiza isso em pequenos bolos, então em fluidos um pouquinho mais agressivos, porém diluído isso em horas. Depois a gente estabiliza, dando um suporte para todo o organismo, e aí a gente vai fazer apenas uma fluido de manutenção. E se esse animal já estiver ingerindo água e esse volume, essa manutenção puder estar sendo feita via oral, a gente suspende a fluidoterapia intravenosa e a gente mantém via oral. E a mesma coisa, o descalonamento, que é a evacuação, é quando aquele paciente não precisa e não irá tomar mais fluido, tá? Então, desculpa, pessoal, na estabilização, a gente vai fazer a fluidoterapia intravenosa quando esse paciente ele não está ingerindo água oral e na última fase ele não recebe intravenoso, ele só recebe via oral.
Geralmente a gente não pega esses pacientes com muita frequência, né? Geralmente os pacientes que ficam internados com a gente, eles já saem, ficam poucas horas, poucos dias, né? Horas, às vezes nessa fase de desesperamento. Geralmente esses pacientes são aqueles pacientes que ficam na UTI, depois vão para o quarto, ficam 2, 3 dias no quarto, se alimentando bem, para ir para casa. Então, geralmente são esses pacientes na área 1, tá? A gente não tem muito essa nossa rotina, como a nossa rotatividade, até por questões de custo, ela é muito alta, muitas vezes a gente pega o paciente, joga fluido, já manda para casa e vê como ele come. Não é o ideal, mas é o que a gente acaba fazendo algumas vezes. Quando a gente fala de sobrecarga de fluidoterapia, eu acho bem legal essa imagem do bonequinho da Michelin, porque é exatamente isso que acontece. A gente tem um ciclo vicioso e quando a gente tem uma lesão no endotelio vascular, a gente tem um aumento da permeabilidade vascular por conta de inflamação, por conta da doença em si, e também por conta de fluidoterapia, a gente vai dando mais fluido. E é aquele paciente que ele responde a fluido e depois cai. Ele responde e cai. Responde e cai. E esse paciente, ele entra num ciclo vicioso, que a gente fala. A gente dá muito fluido e ele responde, ele vai bem com a fluido. Mas essa fluida, ela fica tão pouco tempo no espaço intravascular, por conta de toda essa lesão endotelial que ele tem, que ela sai do vaso. E aí o vaso seca de novo. E esse paciente continua tendo a instabilidade hemodinâmica. E aí esse doente começa esse interstício que a gente fala intestino, rim, fígado, pulmão. Aí o paciente começa a ter alteração respiratória, o paciente começa a apresentar edema periférico, e a gente está fazendo antibiótico nele, esses antibióticos às vezes são hidrofílicos, e aí o que acontece? Esse antibiótico não faz mais efeito também. As drogas, elas já não têm mais a mesma distribuição, porque esses órgãos, eles estão sofrendo, e é o paciente que acaba evoluindo para disfunção múltipla de órgãos, e muitas vezes isso pode acontecer por excesso de fluido. Então, eu já vi, tá, pacientes internarem, eu nunca vou me esquecer de um caso de um gatinho, logo que eu formei, que ele estava internado há 6 dias porque ele era um DRC, ele estava recebendo fluido, mas ele estava bem, ele estava comendo, mas ele estava recebendo fluido porque ele teve uma agudização. Só que ele recebeu tanto fluido que ele fez edema pulmonar e morreu. Porque o gato, principalmente, a complacência cardíaca dos felinos, ela é inferior à do cão. Então, eles toleram muito menos volume. Quando a gente faz muito volume no gato, que já tem uma complacência, né, uma complacência comprometida, ele não consegue suportar aquele volume e essa fluido acaba tendo que ir para algum lugar. Ele vai para o interstício, muitas vezes acaba fazendo edema pulmonar, e esses pacientes acabam evoluindo para um quadro respiratório, às vezes para outras alterações, insuficiência hepática, ira. Então tem que tomar bastante cuidado. O que mais sofre são os órgãos abdominais. Então a gente costuma ver com frequência bilirrubina aumentando, a LTFA aumentando, a albumina caindo, o paciente já começa a ter diarreia. Isso vocês já podem começar a ficar de olho que esse paciente ele pode estar aí tendo um edema importante de alças intestinais, edema intraabdominal, de órgãos parenquimatosos. A gente pode ter ascite, a gente pode ter má absorção, então são esses pacientes que eles estão sendo nutridos, mas eles não estão mantendo esse alimento, acabam tendo essas a gente tem colestite, hepatite, distúrbios de coagulação, queda no nível de consciência, efusão pleural, pulmonar, tudo isso pode acontecer somente por excesso de fluido. Tem que ficar de olho, principalmente nos pacientes que ficam muitos dias com a gente internado. Quando a gente fala do balanço hídrico, a relação que ele tem com a injúria renal aguda e a mortalidade dos pacientes de terapia intensiva está totalmente correlacionado, porque existe uma associação entre a injúria renal aguda e o balanço hídrico positivo com a mortalidade. O balanço hídrico positivo, ele causa esse edema periférico visceral, né, que a gente comentou, e ele dificulta o funcionamento do órgão. E, automaticamente, a gente começa a ter uma menor concentração dos antibióticos hidrofílicos,
que a gente já havia conversado, e principalmente a diluição da creatinina em diagnóstico tardio. É muito comum, eu até tenho essa formulinha aqui, que é muito comum a gente ter esses pacientes que internam para a gente com creatinina hidratados, mas eles tiveram uma agudização da doença renal, e aí eles internam para a gente com 8 de creatinina, e a gente abre a fluido assim sem dó. E aí no dia seguinte ele tá pior, clinicamente, mas a creatinina dele foi para 4. A gente fala, nossa, como que ele piorou se a creatinina dele melhorou? E aí é onde vem esse cálculo. Será que realmente essa creatinina piorou? Essa creatina melhorou? Ou você diluiu essa creatinina e ela tá mais diluída e só por isso ela tá dando 4? E aí quando você faz o cálculo de correção para ajustar essa creatinina, a creatinina ela aumentou ao invés de cair. Isso está falando de um paciente que já é renal, né? Ele já é nefropata, renal todos são, mas ele já é nefropata. Quando a gente está falando de um paciente que não é nefropata e ele desenvolve por questões de doença mesmo, de evolução de uma sepse, evolução de uma CIRS, evolução de um pós-operatório, ele vai evoluir para uma IRA. Se a gente está dando muita fluida e não está controlando o balanço, a gente acaba fazendo o diagnóstico tardio dessa IRA. Por quê? Hoje ele tem 0,8 de creat, amanhã ele tem 0,9. Mas de hoje para amanhã ele está 300 ml positivo. Então, esse 0,1 que subiu não foi 0,1, foi mais. E se a gente não se atentar a esse cálculo, a gente perde o parâmetro de disfunção renal, que é aumento de creatinina em 50% em um período de 24 horas, que já caracteriza que esse rim está sofrendo. Então, é importante que a gente faça esse pareamento. Se a creat sobe e a fluido está positiva, corrige, porque provavelmente essa creatinina ela vai estar mais alta do que está aparecendo no exame. E é aí que a gente tem que tomar muito cuidado. E a mesma coisa com as anemias. Comum, pacientes anêmicos, precisam de volume. A gente vai ter que ter volume deles. Muitas vezes eles vão precisar de sangue associado ao volume, mas vão precisar receber o volume de toda forma. A gente vai ter que fazer a dosagem disso de uma forma mais estratégica. Mas, se a gente tem um paciente que também é muito comum, que deu entrada, ele não estava anêmico, não tem nada que justifique essa anemia, ele ficou 5 dias internado e precisou de transfusão ao final da internação. E aí todo mundo fica, nossa, mas o que aconteceu? Ele está oxidando porque tomou dipirona, ele está oxidando porque tomou ampicilina, ele teve anemia hemolítica secundária ao fármaco. Gente, não, ele evoluiu muito, provavelmente. Avaliem a proteína total. Queda de proteína total com queda de hematócrito e aumento de balanço é anemia dilucional. E a única pessoa que causa isso somos nós. Não tem nenhum fármaco, nenhuma doença que vai causar essa anemia dilucional. Somente erro médico, né? Nós. Pode ser que essa anemia ela vá diluir, ela vai acontecer por necessidade. Então, se a gente pega um paciente seco, desidratado, com 30 de hematócrito, e eu tenho que dar 1 litro de fluido para restabelecer a volemia dele, eu tenho que considerar que esse hematócrito ele vai cair. Porque ele está com 30 num sangue extremamente concentrado. Quando eu der volume, isso vai se diluir. Esse 30 de hematócrito vai cair. E existe, inclusive, uma fórmula que a gente consegue saber para quanto vai o hematócrito ao final da fluida. Que é um cálculo que depois eu posso passar para vocês, que a gente consegue saber se agora, no tempo 0, ele está com 30, no tempo 1, que é depois de receber a fluido, quanto que ele vai estar de hematócrito. Isso é importante a gente saber, porque eu tenho que avisar o proprietário. Olha, seu paciente está com 25 agora, e ele está desidratado. Ele vai precisar transfundir, porque vai chegar em 16 daqui a 24 horas. E aí já vai planejando, já vai atrás da transfusão, para que possa viabilizar isso de uma forma mais segura. Então, fiquem de olho nessa questão, tanto das anemias dilucionais, como da creatinina subestimada, é importante, e daí também do edema intersticial também, que é extremamente importante. Aqui eu trouxe para vocês como é que a gente faz o cálculo do balanço hídrico. Essa é uma tabela que a gente utiliza no serviço, é bem legal, ela é bem fácil de aplicar, que nada mais é a gente pegar o que o paciente recebe e subtrair o que ele perde. Então, o que é que ele recebe durante o dia? Ele vai receber fluidoterapia, seja ela intravenosa, seja ela subcutânea, ingesta hídrica, então tudo que ele bebeu de água, tudo que ele recebeu de água via sonda, Nutralife tem que ser considerado, e dieta,
se a dieta for diluída em água, essa água da dieta tem que ser considerada. O que eu digo dieta diluída em água? Recovery batida com água. Quanto de água você bateu? Tem que ser considerado. Isso conta no balanço hídrico. E os creeps de fluido são as diluições extras. Quantas medicações esse paciente toma por dia? Ele toma 3 medicações a cada 8 horas. Então, eu sei que esse paciente vai tomar 9 medicações por dia. Se ele vai tomar 9 medicações por dia e eu vou diluir cada medicação em 3 ml, eu tenho que considerar que de 9 medicações, ele vai receber 3 ml a mais de fluido por medicação. Que é o que a gente costuma fazer? Puxa 1 ml completo de fluido na seringa de 3, né? Isso é fluido que esse paciente está recebendo. E dependendo do peso dele, isso é um bolus, é uma prova de carga. Se eu estou com um paciente de 2 quilos e eu faço um flush de 3 ml, eu estou fazendo uma prova de carga nele. Rápida, por sinal, que não pode ser feito. Então, esses scripts, eles têm que ser anotados. Então, a gente tem tudo que o paciente recebeu em um período determinado, 4 horas, 5 horas, 3 horas, a gente anota lá. E quanto foi que ele perdeu? Bom, ele perdeu vômito, diarreia, só o que é líquido, tá? Então, quando eles têm aquela diarreia muito profusa, muito frequente, parvo principalmente, a gente tem que pesar o tapete sem o sólido. A gente retira o sólido e pesa só o líquido e considera isso como perda. Vômito, aspirado de sonda nasogástrica, urina, efusões, terceiro espaço, sangue que perde em cirurgia, efusão pleural, efusões abdominais, tudo isso tem que ser considerado no volume perdido. E a gente vai pegar dentro daquele mesmo período o que ele recebeu e o que ele perdeu, e o que sobrar é o balanço hídrico. Dependendo do status volêmico inicial desse paciente, o balanço ele tem que ser positivo, dependendo tem que ser neutro, e dependendo ele tem que ser negativo. Tudo vai depender do doente no momento em que vocês estiverem fazendo a avaliação. E como dica, eu deixo sempre tapetinho higiênico pesado, então, geralmente eles têm o mesmo peso, variam 1 a 2 gramas na mesma marca. Anotem atrás de cada tapetinho quanto que ele pesa, porque quando vocês utilizarem, vocês colocam o horário que vocês colocaram aquele tapete e o horário que vocês retiraram, vocês vão saber o período que aquele tapete ficou lá. E aí vocês vão conseguir saber o quanto de urina que tem lá, se for um paciente que está sem sonda, por exemplo. Então, se a gente tem num período de 1 hora um tapete que pesa 50 e depois de 1 hora ele está pesando 100, eu sei que em 1 hora ele urinou 50 ml. Agora, tem que tomar cuidado, se cai água do potinho, né, coisas do dia a dia. Mas, no geral, isso costuma funcionar. E para gato, eu peso a caixa de areia. Como eu sei que eles não utilizam o tapete, eu coloco o esparadrapinho na caixinha e anoto o horário e o peso. E aí, de hora em hora, a cada 2, a cada 3, eu vou pesando e anotando. Porque aí eu consigo ter uma estimativa, não é exato, mas a gente consegue ter uma estimativa de quanto que ele urinou. E pesar o paciente, tá? Pacientes que ganham 10% do peso em 24 horas, já é sabido que eles têm maior chance de evoluir de forma desfavorável na internação. Isso pensando no paciente que ganha peso com balanço positivo. Ou seja, ele estava normovolêmico e ele ganhou o peso mesmo assim, de fluido. Isso a gente considera que esse paciente ele tem grandes riscos de evoluir de uma forma desfavorável. E dentro da internação, se vocês já atuam na área de terapia intensiva como profissionais, se vocês estão estudando ainda, levem para a rotina de vocês o balanço hídrico, é extremamente importante. A gente se preocupa tanto com qual antibiótico eu dou, com qual analgésico eu dou, se eu faço anti-inflamatório ou se eu não faço. A gente se preocupa pouco com algo que é muito mais fácil da gente conseguir controlar, que é o balanço hídrico do animal. Então, se a gente tem, dentro de um serviço de internação, a possibilidade de acompanhar o balanço hídrico, acompanhe, porque vai ser extremamente importante. Eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente fazer juntos e para vocês verem mais ou menos como isso funciona. A gente tem um cão de 10 quilos com diagnóstico de pancreatite, ele já está internado há 5 dias, tomando ringer lactato na taxa de 4 ml quilo-hora, e o débito urinário dele vem se mantendo em 2 ml quilo-hora. Ele não apresenta perda e ele está de protocolo sereno, omeprazol e tramadol.
e está recebendo recovery com 100% do Reb espontâneo, mas ele está anêmico. E aí aqui a gente fez o cálculo, né, do quanto ele recebeu e quanto ele perdeu, levando em consideração os dados que eu coloquei antes. Então, de fluidoterapia nesses 5 dias, ele recebeu 40 ml por dia, que totalizou 960 ml por dia, vezes 5 dias, 4,8 litros de Ringer. E o que ele perdeu? Considerando que ele tem 2 ml por quilo de débito urinário nesses 5 dias, ele perdeu 20 ml por hora, por dia 480 ml, e vezes 5, 2,4 litros. Opa, aqui está de Ringer lactato, mas é de urina. E então o balanço hídrico dele ficou 2,4 litros positivo, ou seja, 480 ml por dia positivo, e ele estava anêmico. Mas além disso, ele também teve creep de fluido, que se a gente for avaliar 6 medicações, e cada aplicação foi diluída em 2 ml, foi pouco, 60. Mas somando, né, os 60 ali com os 480 por dia que ele já está positivo, isso é bastante, dá 2 litros 460 ml. E esse animal, levando em consideração que ele tem 10 quilos, a gente sabe que 9% do peso vivo geralmente representa, né, na maioria dos animais, o volume circulante total. Esse animal, ele tem de volume circulante total 900 ml circulante. E a gente deu 2 vezes e meio, mais de 2 vezes e meio, o que ele já tem de volume circulante. Como é que esse organismo, em condições fisiológicas, se adapta a quase 3 vezes o volume de fluido que ele está adaptado? Como que esse coração está se adaptando a isso? Como que esse rim está se adaptando? Como que esse fígado está se adaptando? Como que esse cérebro está se adaptando? Então, é um volume que ele está lá dentro. E a gente tem que lembrar que somos um compartimento fechado. Então, o sistema circulatório ele é fechado. Então, não tem entra e sai. Ele entra e fica. Ele não vai sair. Então, a gente tem que ter isso muito claro, que às vezes a gente fazer 4 ml por quilo-hora de fluido em um paciente e não se atentar em quanto que ele está urinando, para saber o quanto que ele está positivando, quanto que ele está negativando, pode ter graves efeitos para esse animal. E ele estava anêmico, eu não fiz o cálculo de diluição, mas se ele recebeu 2.700 ml de fluido, com certeza essa anemia piorou de pelo menos aí 30% a 40%. Então, é algo que a gente tem que levar em consideração, porque ainda por cima ele vai ter que receber transfusão. E transfusão é o quê? O volume. Quanto que geralmente a gente faz de concentrado de hemácia? 10 ml por quilo. Quanto que esse paciente vai receber no total? De sangue, né? Então, levando em consideração que ele tem 10 quilos, então a gente tem que tomar cuidado justamente com o volume que a gente vai oferecer e o quanto que a gente vai, como que a gente vai controlar isso. E a mesma coisa, um cão de 30 quilos, com um pós de Lobeck hepática, apresentando instabilidade hemodinâmica, e por conta de uma hemorragia ativa no transoperatório, ele perdeu 300 ml de sangue e recebeu 3 provas de carga de 10 ml por quilo, além de 10 ml por quilo de concentrado de hemácia. Então, esse paciente, ele recebeu 900 de prova de carga, 300 de concentrado de hemácia, e no total 1.200 ml em um período curto, né? Porque pensa que ele perdeu, né? Então ele teve uma perda de 300 e recebeu 1.200 em um período de uma cirurgia, que dura o quê? 2 horas? Então ele ficou, o corpo dele, né? O coração, a hemodinâmica, o sistema cardiovascular, ele teve que se adaptar a mais 900 ml em questão de 2 horas. E como que esse paciente evolui? Isso acontece com frequência nesses pacientes que vão para a cirurgia, muitas vezes até eletiva, quando vão fazer alguma splenec, eles acabam tendo hemorragia ativa no transoperatório, e é aquele paciente que não estuba, ou então que ele estuba com dificuldade respiratória, porque ele teve um acúmulo de fluidoterapia que ainda o organismo não conseguiu se adaptar a isso. O sistema cardiovascular está sofrendo. E aí eles começam a apresentar essa alteração cardiorrespiratória pós-operatória, né, por conta do procedimento em si. E lembrando que quando a gente tem perda sanguínea, 1 ml de sangue, para a gente manter a hemodinâmica, pensando na osmolaridade, a gente tem que dar, para manter o volume intravascular, a gente tem que fornecer 3 ml por quilo de cristalóide.
Então, se um paciente perde 1 ml de sangue, ele tem que receber 3. O ideal é que ele perca sangue e receba sangue na mesma proporção. Mas como a gente sabe que não é a nossa realidade ter bolsas de sangue disponível ali, essa é a proporcionalidade que a gente faz. Por quê? Justamente porque esse fluido ele vai sair do vaso em pouco tempo. E aí a gente precisa ter o volume suficiente para tolerar, né, para manter, sustentar essa hemodinâmica até que a gente consiga corrigir a causa de base, que é fornecer o sangue, né, que ele perdeu, que foi o que aconteceu nessa cirurgia. Porém, a fluido que ele recebeu, ela não vai sair, ela vai continuar no interstício. Então, a gente vai precisar manejar. Vai deixar de fazer isso? Não, esse paciente precisa. Ele está instável hemodinamicamente porque ele teve um choque hemorrágico. Mas o pós-operatório disso é importante. Então, quando eu estou na UTI, eu não recebo o paciente da anestesia sem saber o transoperatório. Eu não recebo. Não tem conversa. Eu só vou receber paciente na UTI quando eu souber quanto ele perdeu de sangue, quanto ele tomou de fluido. Se eu não souber isso, ele vai ficar com o anestesista até ele ter essas informações. Porque como eu vou manejar esse paciente no pós? Se eu já recebo um paciente com 900 ml positivo, a minha estratégia de fluidoterapia daqui para frente, ela vai ser completamente diferente do que se eu recebesse um paciente que ele só me falasse, olha, ele teve hemorragia no transoperatório. Porque o que eu vou entender? Ele precisa de volume, ele sangrou. Mas se ele me fala que ele perdeu 300 e que ele deu 1.200, eu já entendo que ele está 900 positivo. Então, já corrigiu a hipovolemia e agora eu vou fazer o quê? Otimizar essa fluido. Eu vou recuperar esse doente e ele não precisa de fluido agressivo agora. Então, é esse racional que é importante a gente ter. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar por aqui. Eu não sei se tem espaço para pergunta, mas se tiver, podem me perguntar por aqui. Se quiserem também, pode me mandar no Instagram, no e-mail, e a gente vai conversando. Espero ter ajudado. Muito obrigada, Ana. A Imagina. princípio, acho que não temos dúvidas pelo chat, mas se alguém tiver alguma dúvida posteriormente, a Ana passou ali os contatos dela. Podem mandar também no Instagram do Vexen e a gente repassa para a Ana. A vivência que eu tenho, pelo menos, é muito pouco, assim, de controle, assim, que bem certinho que é feito e é muito importante, né? Causa muitas alterações, então é importante fazer esse controle mesmo. Muito obrigada, Ana, por esse assunto. Imagina. A gente Que agradece muito, oportunidade. a gente agradece muito sua participação e boa noite, até uma próxima vez. Até, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.